Olá, meus amigos! Estamos aqui nos estúdios da RS Play, iniciando mais um Caminhos com o Franzen, no canal 524 da Claro e no YouTube, que vocês podem acompanhar todos os nossos programas. Há quase 6 meses no ar, essa temporada foi sensacional. Nós tivemos tantas entrevistas legais e tu que não assistiu, pode ir lá no YouTube, coloca hashtag Caminhos com Franzen e tu vai ver todas as edições anteriores. Hoje eu estou aqui com um convidado maravilhoso, meu colega profissional de educação física, professor Denilson. Tudo bem? Aí, tudo bem. Obrigado, Franzen, pelo convite. Muito bom poder estar aqui falando da nossa área, da nossa associação, conversar um pouquinho contigo é sempre bom. Esse é o Caminhos com Franzen. Eu trago cada pessoa gabarito. Nesse bloco do esporte, a gente vai saber do nosso professor o que é a APEF. Me explica o que é esta associação, professor. Então, Franzen, a APEF ela surge ali em torno de 1945, um pouquinho depois do que reverberou a origem do próprio curso, que é no início, lá nos anos 40, né? Então, como toda associação, ela tem a função de ser representativa na área, né? É uma associação, então, sem fins lucrativos. A ideia é realmente unir pessoas que queiram fazer alguma coisa pela área, né? E que se vinculem a objetivos. Sim. E que, de alguma forma, no nosso caso, na APEF, após o seu surgimento, então, da associação, veio os conselhos, né? Tanto o Conselho Federal como o Conselho Regional. E nós temos bastante orgulho porque a gente, junto com as associações do Rio de Janeiro e de São Paulo, somos pioneiros, né, nesse processo. Então, bem nessa época que surge a nossa área da educação física, sim, a associação, por surgir muito próxima, ela é a mais antiga, né, que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente está fazendo agora, em 2025, 80 anos. Poxa, né? Vida! E a gente tem que estar renovando, pensando novas ideias, algumas questões que a gente vai trazer aqui, vamos conversar um pouquinho. É um símbolo, então, da nossa educação física. 1945, tu falou? Exatamente. Imagina, nenhum de nós era nascido e a associação já estava aí mostrando os caminhos da educação física e da qualidade de vida. Mas, além disso, eu sei que tu és professor de universidade, colega. Isso. Então, explica onde é que tu trabalha e para essa gurizada aí, para a gente dar um caminho para eles também. Perfeito. Hoje eu trabalho na Faculdade Famercosul Sojipa, vinculada ao Clube Sojipa, né, que a gente conhece bastante aqui em Porto Alegre. Sou docente lá há 5 anos. Né? Trabalhei por muitos anos também na Faculdade IPA, né, até o seu fechamento, né, em 2023. Que nostalgia, né? Exato, exato. Mas faz parte, tudo passa, né? Faz parte. Então trabalhei lá, então acabei seguindo essa carreira mais acadêmica um pouquinho. Hoje já visito um pouco a área da psicologia, estou cursando a psicologia, porque vejo que a nossa área precisa, né, de uma certa inovação, né, sobre a reflexão e o novo olhar desse novo mundo. E aí, particularmente, falando de mim, obviamente não da área, a psicologia parece ser um caminho possível para novos diálogos. Né? Bom, eu hoje resolvi entrevistar uma enciclopédia, né? O professor aqui é um expert em tudo. E nem vou dizer que eu não gosto da Sojipa, né, pessoal? Fui atleta da Sojipa por anos e anos, campeão lá pelo nosso clube. Um beijo para nossa professora lá, Camila. Professora Camila. Professora isso. Camila, grande amiga. Parabéns pelo trabalho social que tu faz também, que eu te acompanho nas redes. A gente vê quanto é importante toda essa ação que tu tem com os acadêmicos ali na faculdade. Prof, quantos alunos tem a Sojipa ou quantos cursos? Como é que funciona? Explica para mim e para quem está assistindo que não conhece nada de faculdade. Não sei nada de faculdade, estou te perguntando agora o que é isso. Perfeito, perfeito. Então, a Faculdade de Sojipa, ela surge muito rapidamente, na verdade, né, e toma um lugar no mercado quase inesperado pela sua rapidez de ascensão, né, nesse mercado. Então, hoje nós temos vários cursos ali, né, o curso de Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, e também tem cursos técnicos como Radiologia, por exemplo. Bacana. Tá? Estamos também trabalhando a ideia de novos cursos, né, que por enquanto, quando não se fideliza ali, eu não... devagarinho, mas a gente está pensando também. E uma estrutura um pouco diferente, né? Como a gente está falando de associações aqui, fazendo um vínculo com a APEF também nessa relação, hoje não é qualquer tipo de instituição que se sustenta. Sim. Tá? Principalmente aquelas que pensam em ter grandes aportes físicos, é muito difícil hoje, fica muito caro. Então a Sojipa, por exemplo, é uma faculdade em que ela se constrói várias unidades, né? Uma unidade com vários prédios próximos, mas sem necessariamente ter um campus. Essa simbologia do campus, ela mudou muito, é uma coisa que a gente vem percebendo. Né? E a relação com a instituição, ela caminha mais ou menos no mesmo sentido. Hoje, por exemplo, a nossa associação, a PEF, ela tem um endereço, mas a gente quase não vai lá, porque tudo é online, os contatos e tudo mais, né?
Então, nesse caminho a gente precisa, e é um momento que a gente está agora na associação, de reflexão, para saber quem é esse novo profissional que está surgindo e por que cai vertiginosamente o número de associados. Por que ninguém se associa hoje, seja na associação do seu bairro ou da sua profissão? Sim. Né? E aí tem algumas ideias que a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Falando em nostalgia, a APF tinha eventos, né, todo ano quando a gente era acadêmico, né, logo formado, que era muito gostoso da gente ir não sei se era na praia, no litoral, em alguns locais, que a gente passava o final de semana ali aprendendo. Aqui tu tens uma foto aqui, ó. Exato. Quem é que está nessa foto, prof? Essa é a nossa diretoria, no momento, os membros diretores, né? E foi o último evento agora. O evento que tu está comentando é o ENAPEF, o ENAPEF, que é o Encontro Nacional dos Profissionais de Educação Física, promovido pela PEF. Certo. Tá? Então, para ter uma ideia, nós chegamos a ter 20 mil associados. Hoje, nós temos 1.000. Não, vamos ter que dar uma engajada nisso aí. Não, vamos engajar. E não é a nossa associação, é uma crise institucional de sabe. todo tipo de necessidade de Mas é de muito coletividade. caro ser sócio? Não é de forma alguma. Pois é, né? isso aí que a gente tem que quebrar, desmistificar. Muito pelo contrário, a gente tem vários benefícios, inclusive. Mas é que hoje, para uma nova geração, né, se vincular significa curtir um Instagram daquela instituição. Entendi. E a ideia de tu virar sócio, né, é tu fazer vínculos com as pessoas, né? Então, isso se perde muito, porque eu vou lá, aperto o dedinho e, não quero mais, eu tiro. Sim. Isso não é criar vínculo, né? É um problema da nossa geração, como é que eu vou dizer, internauta, né? Que a gente tem que voltar a ter mais pezinho no chão, um pouquinho mais de paixão pelo aquilo que faz, né? E é tudo muito TikTok, é muito rápido. Exato, né? exato. Ninguém tem paciência para olhar nada mais que 3 segundos. Não dá para ser assim, né? Exatamente. Um beijo para minha amiga Luciane Citadin, presidente da PEF, que eu tanto convidei para estar aqui, mas aí, o Prof. Denis deu um balão nela, porque ela nunca consegue. Aí eu tive que chamar o diretor para mostrar o que é essa associação. Tu falou ali do Encontro Nacional. Eu tive lá no Encontro Nacional, quero agradecer vocês, né? Botaram profissionais importantes ali falando sobre as temáticas. E como é que tu vê o aluno da faculdade procurando isso? Eles procuram ou eles não estão nem aí mais? Os eventos presenciais, eles estão muito fragilizados, né, pelos motivos que nós falamos. Sim. Então, a possibilidade de se fazer cursos rápidos e online toma frente, né? Então, a gente está com bastante dificuldade, principalmente para o pessoal querer se deslocar, como tu comentou que fazia há muito tempo. Exato. Os eventos, o ENAPEF acontecia em Tramandaí ou em Capão da Canoa. Nós tínhamos parcerias públicas muito fortes, isso também foi se perdendo. Sim. Aos poucos, né, foi se perdendo o interesse de promover esse evento acadêmico nesses locais, e a gente acaba fazendo parcerias mais regionais, mais locais, assim, né? E acaba sendo um pouco menor. Então, eu tento lá, como docente da faculdade, trazer a importância de pelo menos o aluno ter um evento presencial por semestre no seu currículo. Ótimo. Né? Sim, pelo menos um. Sim. Né? E tentamos fazer outros eventos lá também, voltando um pouco à faculdade, nós temos jornadas, nós temos outros eventos. E eu coloco no meu discurso diário lá a PEF, então, para tentar mostrar essa importância, né, de uma associação e que ela é o pontapé inicial para a criação de coisas maiores que estruturam nossa vida, né? Se a gente pensar em instituição, família é uma instituição, né? Religião é outra instituição, são escolhas que tu faz. Sim. E quando eu escolho não fazer parte de uma comunidade, sobrecarrega muito para mim também lidar com as coisas sozinho, né? É muito bom tu poder ter pessoas e vínculos, né, verdadeiros e próximos, enfim. E vocês são visionários, porque vocês não desistem. Nunca. Né? Se a PEF tem 80 anos e tem alguém ali lutando, ela vai durar mais muito tempo. É a ideia, exatamente. Né? É isso aí. Mas eu tive até o convite da Camila, que a gente fez um fitness lá na Sojipa uma vez, e foi muito interessante, porque alguns dos meus alunos da ginástica, que eram pequenininhos, estavam cursando a faculdade e ficaram emocionados de eu dar uma aula de aeróbica. Imagina, é uma coisa que no nosso tempo, né, de juventude era fácil, era gostoso. Hoje as pessoas não conseguem mais entrar no ritmo. E a gente precisa resgatar isso. Exato. Né? Eu vou dar um curso de verão agora também para ensinar musicalidade. Olha aí. Porque as pessoas não têm mais. Exato. Não sabem contar música, não sabem dançar. Tudo. Essas músicas de hoje que não são música, esse espancadão maluco aí, desritimado. A gente que ainda está aqui tem que tentar, ainda estamos aqui, né? Tipo o filme aquele, tentar mudar isso, tentar aproximar essa meninada. Então fica aqui um desafio aí para ti, né? Levar lá para a Sojipa, a faculdade, para a gente tentar engatilhar isso. Claro, todo tipo de parceria, de projeto a gente está aceitando, né? E a gente tem, de novo, esse senso de comunidade, né? Juntar a faculdade, juntar a associação,
juntar aqui o local, né, da Boa. RS Play TV. Então, quer dizer, tudo isso que a gente puder fazer parcerias, né, te tendo aí como uma referência também, é esse senso de comunidade que a gente fala, né, de troca, de afetividade, e que quem está começando na faculdade não tem muito essa noção de comunidade acadêmica, né? E, enfim, tem vários motivos por isso também estar acontecendo, mas a gente vai conversando também em outros momentos, é importante. E hoje, para a pessoa entrar nessa faculdade Sojipa, é um vestibular ou como é que funciona? Se eu tiver alguém ali que está assistindo o nosso programa, gostei, estou interessado em fazer educação física, vou lá, como é que funciona? Isso, perfeito. Sim, a gente tem, né, uma avaliação inicial de entrada, mas tu sabe que o mercado mudou bastante, né? Então, na verdade, hoje as faculdades, elas tentam captar o aluno. Sim, né? sim, hoje é o contrário. Né? Exatamente, é o contrário. Há um pouco, de uma forma geral, da relação acadêmica, dele entender o que ele vai ganhar para a vida dele como um todo, né? E essa importância vem chegando no esporte, tu que é mais do que eu e do esporte, né, sabe a importância. Então, é um processo inicial muito tranquilo para ele fazer esse acesso, se ele souber, né, qual caminho ele quer trilhar. E se ele não souber, a gente vai orientar também, porque os cursos às vezes são muito parecidos, eles não sabem por onde caminhar. A própria educação física, né, que a gente via lá, separação, licenciatura, bacharelado. Hoje, o bacharelado cresce absurdamente, e a licenciatura, infelizmente, por outros motivos, né, estaciona. Então, a gente tenta trabalhar bastante isso, esse mercado emergente, para que ele possa fazer sempre a melhor escolha, né? E o vínculo esportivo, tanto que o nosso logo é DNA campeão, é muito forte. Nós temos muitos ex-atletas lá que trabalham com a gente, estudam com a gente lá, né? Então, essas parcerias também motivam os alunos a fazerem, né, a Faculdade de Sojipa. Fantástico. Gurizada, vamos levantar da cadeira e vamos praticar esporte. E se tu não tem uma faculdade, está aqui, é um baita de um caminho. Faculdade de Sojipa aí abrindo as portas para vocês. Falam sojipano de carteirinha, tá, pessoal? Porque eu treinei ginástica lá no clube, que é ao lado, é pertinho? Isso, atrás, é ao né? lado, é ao lado. E vocês praticam algumas modalidades dentro do clube Exato, também? a maioria das práticas são lá dentro, desde as práticas de musculação, como é a minha disciplina, por exemplo, a gente trabalha na academia, usamos a pista, enfim, a estrutura toda é utilizada. Boa, né? Fantástico. E a PEF, quais são os próximos planos da associação? Então, além de mais sócios, né, pela queda que eu relatei agora há pouco, né, é a gente também parar para fazer um novo cenário. Assim. Esse nosso último evento ele foi muito marcante, não pelo número de participantes, que é uma luta que a gente está tendo agora, mas por serem palestras que nós trabalhamos muito mais a reflexão do que o conteúdo técnico, que era muito comum na nossa época. Sim. Eu vou no ENAPEF para aprender técnicas de ginástica, técnicas de treinamento, né? Mas com a disseminação de informação, hoje todo mundo tem acesso à técnica. Verdade. Então a gente fez um curso um pouquinho diferente, né? Nós abordamos outras temáticas. A minha, por exemplo, foi abordar por que perdemos o prazer pela prática da musculação, que é uma atividade que hoje, para muitas pessoas, o ambiente da academia ele é opressor. Né? Tu quer fazer uma atividade, mas tu não te sente bem naquele ambiente. Então eu venho trabalhando, claro, pelo pezinho na psico também, trabalhando com a ideia do comportamento humano, então outras reflexões. Nós levamos um psicanalista para fazer uma fala. Então nós também não estamos buscando só na educação física, mas em outras áreas complementares, o porquê que está acontecendo, uma autorreflexão do que nós temos que mudar para tentar captar de alguma forma mais sócios. Né? A gente também tem que se entender. Prof, agora eu vou desabafar um pouquinho. Eu também. Sabe que musculação eu faço todos os dias. Perfeito. Mais de... Deixa pra lá. Tá? Mais de 40. Eu só me recompenso quando eu olho no espelho e falo assim, não, mas pela minha idade, valeu aquele sacrifício. Valeu aquele... Porque o aparelho, na verdade, olha pra mim, eu olho pra ele, a gente fica se olhando, vamos embora levantar esse peso, senão não vai dar, né? Cai bunda, cai peito, cai tudo, né, pessoal? Então, assim, musculação é um caminho fantástico. A pessoa tem que aprender a gostar do aparelho. Exato, é por aí, é por aí. E a gente percebe às vezes, aí um relato pessoal, né, não institucional, enquanto a gente vê fotos aí dos vários eventos, daqui a pouco a gente se encontra ali, daqui a pouco a gente se encontra ali. Sim. Na sociedade hoje, na questão do desempenho, afasta um pouco as pessoas desse prazer, dessa alegria que tu mostrou agora, por exemplo. Essa alegria, às vezes, em alguns dias de academia, né, a gente às vezes já perde, dependendo do tipo de academia. Primeiro dia todo mundo com gás, segundo derrotado. Isso, e uma questão que eu falo muito em sala de aula é que a gente às vezes entra numa academia e não sabe que tipo de academia é. Porque nós temos academias de clube, de bairro, né, boutique, tem até academia boutique em Porto Alegre. E às vezes tu entra com uma perspectiva, mas a proposta está errada. Então, a academia te apresentou uma coisa e tu que não sabia que a proposta era diferente, né? Então, tudo isso são novas realidades, novos mercados, né? E que a gente aborda. Eu abordo lá em sala de aula, eu e meus colegas da faculdade, e também a gente quer deixar bem claro que a associação está atenta a essa mudança de mercado.
Nós não queremos trazer ninguém para um passado, embora a gente esteja aqui nostálgico e tudo. Mas a gente não quer puxar ninguém para lá, tá? A gente quer entender o que mudou, aprender com isso, sempre aprendendo, né, professor? Sempre. Não é a gente que vai dizer para os outros como é que eles devem fazer, mesmo que eles tenham 20 anos, 18 anos. Né? Nos digam o que vocês querem e a gente adapta com a nossa experiência, né? Então essa é a modificação que a gente precisa. Até porque se eu falar para eles ali, gente, vocês não tiveram a alegria que eu tive da aeróbica, o que era aquelas aulas coletivas de 50 pessoas gritando junto, uma energia fantástica. Os caras de agora vão dizer assim, mas não tem graça nenhuma. Exato, o bom é o personal. O bom é ficar quieto, jogando videogame e tal. Volta na tela lá aquelas imagens ali que a gente nem falou delas, né? Enquanto os guris preparam aí, deixa eu ver aqui. Aí Vê se tu te encontra, as palestras. Não, isso. Eu não devo estar aí. São vários eventos, né? Nessa época pode ser que eu estivesse. O professor Max aqui, deu mais palestra lá, foi o professor Max. É verdade. Olha que legal. Essa é a nossa história, então, a gente apresentou, né? Fizemos uma homenagem lá na Câmara dos Deputados, estivemos lá. Esse logo é marcante. Representando os 80 anos. Muito bacana. Estou nela há 21. Olha Nós aí. temos amigos há bastante tempo, mais novinho, tu sabe, então, eu sou o mais novinho. Essas épocas aqui eu tava. Olha só. Sim, que legal, que legal. Muito bacana, muita história, né? A formação do sistema, do CONFEF, do CREF, dos sindicatos, tudo parte da PEF. Essa aqui é a Mônica, eu lembro dela. Olha aí, achou a professora de natação. Que bacana. Então, esses eventos na praia, né? Aconteciam muito em Capão da Canoa, Tramandaí. E esse último evento agora que nós fizemos, o de número 47, né? Foi então... Mentira que a Lu citadinha ali. Ela mesma, no Grêmio Náutico União. Peguei, hein, Lu? Eu tenho um desse lá em casa. Achou? Tem? Tenho um troféu desse. Que legal, que legal. Olha aí, que história bonita. Era o troféu de destaque, isso mesmo. Muito bom. É isso que eu digo, nós temos que, de alguma forma, voltar... Retomar o presencial, né? Retomar o presencial. Essa coisa da aula à distância... É bom para quem está longe e precisa e não tem tempo, mas o toque, né? O eu e tu juntos muda totalmente a dinâmica e o aprendizado do pessoal. Então nós vamos ter que pensar a PEF, vamos ter que pensar a CREF, vamos ter que pensar sociedade de voltar, né? Exato. Porque a gente está tão longe de todo mundo por causa dessa tecnologia. Exatamente. Às vezes falam que vai ter um grande apagão. Eu acho que vai ser muito bom ter um grande apagão. A gurizada vai surtar porque não vai poder jogar videogame. Eu não vou estar nem aí, a gente tem tanta louça para fazer, para lavar, caminhada, tem tanto bate-papo. E como eu estava nostálgico falando esses dias, as famílias da gente, os novinhos que estão chegando, não conhecem os avós. Nunca ouviram as histórias passadas. Pensa nisso. Quando nós éramos pequenos, nós íamos na casa do pai, dos avós, todo mundo almoçava domingo, e aí a tia contava história, aquela coisa. Tu sabia de onde tu vinha, tu sabia as origens, e aquilo cria aquele elo. Hoje... É porque houve uma troca, né? Nessa época se tinha um valor pela experiência. Hoje o valor está na novidade, na tecnologia. Né? Exatamente pelo que falamos no início, né? Um enfraquecimento da instituição, daquilo que dá estrutura. A experiência dá uma estrutura. Experiência, como conceito, é tudo aquilo que eu narro para alguém e passo adiante. Hoje, vivência já está bom, né? A vivência é muito breve, né? Tu quase não consegue saber tudo que tu fez num dia. Verdade. Porque passa muito rápido. Bah, que bacana essa entrevista. Professor, então a Sojipa tem 4 cursos, tu me falaste aí, nutrição, a educação física. Isso, a fisioterapia e tem cursos como, por exemplo, de radiologia, que são cursos técnicos. Muito bom. E esse mercado está crescendo pra caramba, o técnico também, né? Também. Porque a gente vê hoje a falta de profissional. As pessoas, às vezes, não querem trabalhar mais. Exato. Como é que pode? Não, Exato. Né? A gente corria atrás do emprego, agora o emprego corre atrás da pessoa e a pessoa não quer trabalhar. Né? Então, eu acho que alguma coisa está errada nessa sociedade, que a gente tem que dar esse mesh, né? E que bom que tu está aqui dando esse esclarecimento para nós. Eu que agradeço pelo convite, coisa boa. A PEF, muitos anos de vida para vocês, que é a Sociedade dos Profissionais, a associação, né? Não, Associação dos Profissionais. Qual é a relação da PEF com o CREF? O CREF é o Conselho Regional, né? Isso. Tem alguma relação? Tem. Quando a PEF surgiu em 45, naquele grupo que nós comentamos ali, né? Que começou a criar, então entender o que o curso poderia entregar. O CREF ele vai surgir em 98, num sistema chamado CONFEF-CREF, que é Conselho Federal e Conselho Regional. O nosso é o da segunda região, que a gente chama, que é o segundo, primeiro é o do Rio de Janeiro. Depois vem São Paulo, Minas, enfim.
Então, na verdade, esse lapso temporal ali, de 45 até 98, vem se dando a construção do CREF. Sim. Né? Então, o CREF surge em 98 e ele regulamenta. Né? Então, a partir dali, a gente já não tem mais aquele profissional atuando em academias, em locais que não tivesse a formação. Né? Tanto que surge a lei da regulamentação, né? Do provisionado. Aquele profissional que apresentasse uma prática por mais de 10 anos poderia continuar atuando, né, para que não perdesse o seu emprego. Sim. Tudo foi muito bem construído nesse, né? Por isso um modelo, por isso um exemplo nesse sentido de instituição. E depois o sindicato, né, que vê as questões mais trabalhistas nesse sentido. Porque todo mundo mistura tudo, né? Exato, CREF, exato. PEF, sindicato, tudo tudo a mesma coisa. Mas a associação ela é representativa, em geral, na nossa área, né? Associação representativa, conselhos, regulamentação. Né? E sindicato é a defesa trabalhista. Né? Então todas as áreas têm, cada um no seu período, mas para tu ver, até nisso a PEF foi pioneira nesse sentido. Né? E aí a gente tem que valorizar mais a partir essa disso. PEF aí. Por isso estamos aqui. Temos que dar mais embalo para essa PEF. Como é que funciona a diretoria, a eleição, para se associar na PEF? Né? Porque a gente falou, mas quem está assistindo, vou me associar nisso aí para ver. Então, esse é o momento de reflexão que a gente está. Né? Eu chego na sala de aula e digo assim, vamos se associar? Porque um aluno pode se associar, não precisa ser um profissional. E daí ele já estou curtindo, professor. Associar e curtir no Instagram para eles é a mesma coisa, né? Já. Exato. Eu digo, não. Sabe quando tu assina um streaming? É mais ou menos a mesma coisa. A gente vai te gerar conteúdos e tal. Só que eu não convenço tão bem quanto os streamings na TV, tá? Então a ideia é contato com pessoas. Vai fazer contato ou comigo, né, ou com o nosso setor lá da tesouraria, né, e vai querer fazer. Claro que a gente tem lá no Instagram, a gente não é tão dinossauro assim. Eu sigo você. Tem lá no Instagram, tem um linkzinho, clica lá para se associar, é óbvio, né? Mas em algum momento vai falar com uma pessoa. Não é um botão que vai resolver tudo. Ótimo. E isso é importante, senão a gente quebra a raiz pelo motivo que a gente está aqui, que é fazer vínculos. Vai se associar, vai ter uma série de descontos, eu não saberia dizer todos os parceiros, mas a gente tem vários descontos, né? Cinema e vários serviços na nossa área e fora, inclusive, para estimular. E fora os eventos, nós temos eventos hoje itinerantes, né? Além do ENAPEF, a gente tem outros eventos, a gente cria palestras. Quando a gente vê uma temática efervescente, a gente cria aquele evento e tenta fazer acontecer. O tenta é muito importante. Não, nós vamos fazer acontecer sim. Olha só, nós estamos no ano de 2025. E fica aqui um desafio para vocês aí do outro lado, que o 2026 vai ser um ano de muito movimento. Quem conhece um pouquinho dos orixás, né? Sabe quem vai reger o ano? Ogum, Inhansã, Oxóssi. O que é isso, Franzi? Ogum é o São Jorge, é o guerreiro. Inhansã, deusa dos ventos. Oxóssi, o caçador. Ou seja, tudo a ver aqui com a educação física, com o movimento. E a gente vai querer que essa PEF crie algum evento para todo esse pessoal estar lá assistindo. E eu já boto meu nome à disposição, eu vou me associar na PEF também, que eu acho uma vergonha não ser associado ainda, eu tenho que me associar. Por favor, né? Com toda essa história, né? Toda essa história, tem que ganhar uma medalhinha ali da PEF também para vender o peixe. Pessoal, que prazer falar com o professor Denilson. Dá o teu último toque para a câmera 3, onde é que eles te acham, onde é que eles acham o Instagram de vocês, enfim, como é que procura vocês? Tá bem. Pessoalmente, como todo professor docente, sou um tanto ainda acanhado nas redes sociais, então a ideia é sigam a APEF, né? Porque ali a gente coloca toda a nossa produção, mais do que o sujeito, a comunidade, tá? Então a ideia é seguir a PFRS no Instagram, obviamente, né? Para ter os conteúdos e entender que uma associação ela é formada pelos seus sócios. Não fica de uma forma passiva esperando o que acontece. Entre com ideias, né? Se você é da área não só da educação física, mas da área do movimento, na área da fisioterapia, de outras áreas, também faça parte da associação e, de alguma forma, ideias de eventos, né? Que promovam tanto a parte teórica, mais acadêmica, mas também a parte prática, né? Em sala de aula vejo muito os alunos pedindo, às vezes, alguns cursos, eles podem ser mais ativos na construção desses cursos, né? A coletividade e a ideia, então, desse coletivo, dessa formação de grupos. Pegar uma fala final, então, do Kurt Lewin, que é o sujeito que mais estudou grupos na história, ele diz que a formação do grupo ela é uma dinâmica própria, né, e que ela atende ao indivíduo, e não ao contrário. Então, a partir disso, a gente formando esses vínculos, tudo pode acontecer. Que legal. É @A de América, P de Paulo, E de Equador e P de Paulo de novo. Isso, a PFRS. Perfeito. PFRS. Professor, muito obrigado por estar aqui comigo no Caminhos com Franzen. Um beijo a toda a direção da PEF. A casa está aberta para vocês, né? E a gente espera que o 2026 seja realmente um ano muito próspero, tá? E que a Faculdade Sojipa cresça cada vez mais, né? Perfeito. E a PEF também. Já que tu deu oportunidade, Faculdade Sojipa, matrículas abertas
Bora Estamos lá, aí. gurizada. Matrículas abertas, tá? Perfeito. No próximo bloco, superando os desafios com uma baita escola de atividades especiais. Eu já volto. Amigos, estamos de volta aos Caminhos com Franzen aqui no canal 524 da Claro TV. E vocês viram no primeiro bloco a entrevista com meu colega profissional de Educação Física, que deu uma aula aqui sobre a Associação dos Profissionais de Educação Física, sobre a Faculdade Sojipa e tantas opções. Mas agora eu estou com duas professoras maravilhosas, porque esse quadro se chama Superando os Desafios. Bem-vindas, Lu e Lê. Lu e Lê, vamos virar uma dupla sertaneja aqui, né? Gurias, sejam bem-vindos aqui ao meu programa. É um prazer que vocês conseguiram vir até aqui. E eu já quero agradecer aqui o secretário Leonardo Pascal, da Educação, e a SMED, né, pela liberação das professoras. Se apresentem aqui para o nosso público. Muito obrigada, então, pelo convite. Meu nome é Letícia, sou diretora atualmente da Escola Lígia Morrone Averbuch, né? Que é uma escola que atende só alunos com deficiência. Atualmente nós temos 146 alunos do município de Porto Alegre. Na verdade, nós somos uma das 4 escolas que o município tem para esse público específico. Lu. Então, obrigada, né, pelo convite. Eu sou a Luana. Atualmente, eu atuo como orientadora educacional da escola e também tenho um projeto com as famílias atípicas, né, que a gente atende uma vez por semana lá. Então, a gente junta o trabalho de orientação educacional com esse grupo das famílias para manter uma relação também de confiança, acolhimento, afeto, que vai atingir também nos alunos, consequentemente. Então, esse é o meu trabalho, o foco do meu trabalho lá. Tu sabe que aqui no Caminhos com Franzen a gente tem esse quadro, né? Vou deixar um beijo para a Vanessa, que inspirou esse quadro do Superando os Desafios. A gente mostra o que tem na cidade, mostra a potencialidade do trabalho que acontece e mostra também aquilo que precisa ser feito, né? Me conta um pouquinho o que é uma criança especial, Lígia. Letícia, perdão. Lígia é o nome da escola. Eu já estou muito acostumada. Porque Tu já é a Lígia Letícia. Muita gente me chama de Lígia, mas eu sou a Letícia. Olha, o nosso diferencial, vamos supor assim, é porque os alunos, eles chegam na escola crus. Eles precisam ainda passar por etapas até poder chegar lá no ensino comum, né? Então, eu acho que esse tem que ser o nosso público originário, assim, da escola, né? São crianças que ainda precisam de socialização, se acostumar com o outro, sair de casa, porque muitos estão até esse momento de entrar na escola ali, né, no nicho adaptação. Da família, muito só com a mãe, maioria, né? Então, chegam na escola e se deparam com outro mundo. Sim. E aí a gente tem que ir, aos poucos, e acostumando ele para esse novo mundo, né? Então, eu acho que é um pouco assim, o nosso diferencial é esse. Entendi. Lu, e Luana, tu trabalha com as mães, né? Com as famílias. Exato. Mas para elas também é uma nova realidade, né? Porque geralmente o familiar, ele tem aquele comando total do aluno, digamos assim, da criança, do filho, e daqui a pouco eu vou ter que confiar a ti, Exatamente. meu filho. Explica um pouco. Exatamente, por isso que é tão importante o princípio da escola ter o acolhimento, né, com as famílias. Porque se a gente não, primeiro, fazer com que se a família não entender que ali é um espaço seguro para aquela criança, para aquele adolescente, ela também não vai ficar segura. Então, o nosso primeiro papel, a nossa função é essa, é de acolhimento e de fazer com que as famílias entendam que é um espaço importante, que é um espaço seguro e que estamos ali para fazer parceria, né? Então, esse é o maior movimento, assim, da escola. Coisa boa. Eu tive visitando já a tua escola, né? Quando na administração da SMED, e fiquei encantado, principalmente, tu tem colegas professoras, né? Que têm alguma deficiência também? Sim, a gente tem. Eu lembrei. Ela é maravilhosa. E é uma pessoa de uma energia, e eu deixo um beijão para ela, eu não me lembro o nome dela. Ângela, um beijão para ti. Nós temos duas atualmente, tem a Thaís também, que é uma outra colega que tem, né, uma deficiência, e são ótimas professoras. Que coisa linda isso, que coisa linda. Eu estive lá, me emocionei, porque o trabalho de vocês é muito bonito, né, Lê?
Quantos alunos mesmo vocês têm lá? Tu falou no começo, mas... a gente tem 146 alunos. 146 de 0 alunos. a 21 anos. E quantos profissionais vocês trabalham na escola? Porque 146 crianças... Todo, hoje a gente tem 60 profissionais, mas incluindo o pessoal da higienização, né? Sim. Professores a gente tem 40, mais ou menos. E a escola de manhã, de tarde, de noite, como é que é? De manhã e de tarde. É que nem a escola, das 8 ao meio-dia. Ela é integral ou não? A criança tem o turno? Não, é o turno. É o turno? É difícil, às vezes ficar o turno e aí ficar integral. Entendi. Não, é uma dificuldade, né? Em Porto Alegre, tu falou que tem 4 escolas. 4 escolas, isso. Estamos precisando de vagas. Por região. Estamos. Estamos. A gente falou aqui um pouquinho antes de começar o bloco, né? Que apareceram crianças especiais nos últimos 10 anos. E a gente estava se perguntando, mas como assim? No meu tempo de criança, não tinha tanta criança especial, ou não se via tanta criança especial. O que aconteceu, Lu, tu que trabalha muito com mães, com pais, para que hoje a gente veja esse outro universo, né? Porque a gente não tinha essa realidade, digamos, quando eu era aluno, quando eu era estudante. A realidade, quando nós éramos alunos, né, eles não saíam de casa, não eram esse movimento que eles faziam, né? Sim. Então, os processos inclusivos, vieram leis, né, e outros movimentos, até familiares, de entender que essa criança, esse adolescente pode estar na escola e deve estar na escola, né, como qualquer outra criança, como qualquer outro sujeito que tem o dever e que também tem o direito de aprender. Isso foi sendo mais visível, né, para todos. Além dos diagnósticos que estão sendo mais de fácil acesso, estão sendo feitos diagnósticos mais precoces. Então, isso também faz com que tenha aumentado, né, parece o número de casos, né, de crianças, enfim, com deficiência ou com transtorno do espectro autista. Então, isso também faz com que a movimentação da sociedade consiga enxergar mais esses sujeitos, né? Então, tem, inclusive, pessoas que estão sendo diagnosticadas tardiamente, né, adultas. Então, isso tá sendo mais aberto, mais possibilidades, as pessoas estão se informando mais, né, sobre isso. Então, isso com certeza faz a diferença de nós enxergarmos mais, e que bom que isso está acontecendo. Sim. Porque a gente só vai incluir quando a gente naturalizar e quando a gente viver com, né? Quando a gente estiver com. Senão a gente vai ainda ter aquele olhar excludente que não é o que a gente quer. Mesmo numa escola especial, a gente tem esse olhar inclusivo, né? A gente pensa, é só na escola de ensino comum que é inclusiva. Não, a escola especial também é um espaço inclusivo, que muitas vezes aquele estudante que vai para lá, ele é excluído em outros espaços. E ali ele também vai fazer um processo de ser incluído ali. Então, é esse o movimento que a gente faz. Tu sabe que eu entrevisto aqui muitas associações, muitas escolas, e como tem trabalho, né, de criança autista, de criança especial, isso é tão importante, tão bonito de ver. Toda semana eu entrevisto uma escola e Porto Alegre tem muita, tem muita. Eu acho assim, não sei, tu falaste sobre mães. Vocês criaram uma associação, criaram um grupo, como é que é essa relação, né, de vocês? Na verdade, o grupo foi criado assim a partir de uma necessidade das demandas da orientação educacional mesmo. Porque diferente de uma escola de ensino comum, a orientadora educacional, ela faz muito essa conexão com os estudantes, né? E vai fazer uma conversa com as famílias, enfim. E nós não, nós fazemos também um movimento importante com as famílias, primeiro, né? Inverso. A voz exato, é a família. E vai nos contar como é que ele tá, o que aconteceu, porque a maioria, a história dele, falam, né? Exatamente. Então, a gente acaba sabendo isso pelas famílias. Então, surgiu a partir disso, né? Uma colega minha que era também orientadora, começou a pensar, né, junto sobre isso, né? Que uma mãe tinha a necessidade igual a outra, ou queria ter a vida da outra sem conhecer. E, ao mesmo tempo, muitas famílias ficam no espaço da escola porque moram muito longe ou porque não conseguem ir e voltar para buscar os seus filhos, seus netos, né? Ou aqueles que cuidam. Então, pensando nessa lógica... vai gastar passagem para levar e para depois buscar, né? Então, pensando nisso, a gente foi construindo juntas esse trabalho que tem desde 2019. Então, começou com a Janice em 2019, depois veio pandemia.
E na pandemia, mesmo à distância, nós pensamos o que o SOI, né, o que a orientação educacional vai fazer à distância. Começamos a fazer videochamadas, então, com as famílias, fizemos grupos com as famílias de videochamadas e, por incrível que pareça, ali na pandemia, nós ficamos mais próximos do que presencialmente. Criamos o elo. Então, foi desde 2019, a gente está agora com um espaço, né, que é próprio, assim, para esse trabalho. É um trabalho semanal, né, e ali a gente constrói, então, um movimento de cuidar de quem cuida e, ao mesmo tempo, a gente inspira para elas empreenderem de alguma maneira, né, de ter um recurso financeiro. Então, a gente faz oficinas de artesanato, a gente tem trabalho de autocuidado, a gente faz rodas de conversa, a gente fez parcerias com a PUC, né, com a medicina da PUC, que vai uma vez por mês lá para fazer oficinas com necessidades que as mães trazem. A gente tem parcerias com um posto de saúde, né, que trabalha também esse autocuidado, bem-estar. E a gente também tem a parceria da Educação Física na PUC, que elas conseguiram 2 vezes por semana fazer uma atividade física lá gratuitamente. Então, elas vão a pé, porque é pertinho. Parabéns, PUC-RS, por essa dedicação aí, por essa sensibilidade, né, de apoiar uma pessoa que precisa tanto de um carinho. Esse é um carinho fundamental. A produção pode colocar alguns vídeos aí da escola, também do trabalho delas, para a gente conversar. Né? Eu acho importante falar que a Luana trouxe a questão da pandemia, né? Porque a pandemia a gente não se permitiu deixar as mães desamparadas, e nem os alunos. Então, ia atividade todo dia, os professores foram incansáveis, né? Produzindo vídeos, trabalhos, e a gente, para manter esse elo durante todo o tempo que a escola ficou fechada. Acho bem importante, né? Isso aí é os trabalhos que eles fazem. Que bacana. Tu sabe que eu, como professor de Educação Física, na época a gente estava organizando o GESPOA, os Jogos Municipais Escolares. E eu tive já vou deixar um beijo para ela, lá na escola do Tristão. E a professora lá, Malu, eles estavam fazendo uma gincana, uma coisa, e teve uma apresentação de um grupo deles de hip hop, acho que era, ou capoeira, não me lembro o que era. E eu os convidei, digo, não, mas espera aí, nós vamos botar essas crianças no GESPOA, porque é a inclusão, né? Então, aquilo mudou a vida de tantos alunos. Eu não me lembro se vocês participaram de alguma coisa, roda de dança, alguma coisa. Não me lembro também se a gente chegou aí em alguma edição. Sim. Né? Mas acho que é bem importante mesmo. É importante e é isso que a escola especial faz. Claro. Essa inclusão em vários espaços, porque às vezes ele está sozinho na escola regular, né? Não se encontra com pares, não consegue se inserir em alguma atividade. Sentir aquela emoção. Na margem. Então, lá na escola especial, as mães, por exemplo, conversam sobre assuntos afins, os alunos participam de coisas que eles, né, todos possam fazer, né, pensado individualmente, mas também no coletivo que todos possam fazer. E a gente tem trabalhos lindos, eu acho que é muito... E aí é uma mostra de trabalhos, então assim, pelo vídeo dá para ver que é tudo muito concreto, com materiais não estruturados, né? Trabalha nessa lógica também que é importante as vivências, as experiências, para que eles possam aprender de uma forma significativa. Tocar na argila. Exatamente. Então, a diferença da escola especial, ela é uma escola especial de ensino fundamental, mas ela tem esse olhar, esse viés de não fragmentar conteúdos, e sim de usar de uma forma, né, mais global, para que o estudante ele tenha esse contato, aprendizagem significativa, com materiais concretos, com música, com atividade física, né, com materiais assim de visuais, muito visuais, né, que eles possam se apropriar, que eles possam tocar, experienciar. Então, é muito rico todo o trabalho que se faz, as professoras são sensacionais, criativas, sempre pensando em possibilidades assim para potencializar as habilidades de cada um, pensando na sua individualidade. Então, é muito bonito o trabalho. A gente até brinca, né? Se toda escola tivesse o mesmo empenho, a escola comum, inclusive, porque, né, é tudo muito criativo, todo mundo seria beneficiado, com certeza, né, na verdade. E gurias, qual é a faixa etária da escola lá que vocês trabalham? É de 0 a 21, mas de 0 a 6 anos, os alunos são alunos, o público é os alunos, as crianças da educação infantil do município de Porto Alegre, que já na escola infantil, né, apresentam alguma necessidade, assim,
e aí são encaminhados para a nossa escola para atendimento, de 45 minutos semanal. E aí de 6 a 21 são as turmas que é dividido por ciclo, né? Primeiro, segundo e terceiro ciclo, conforme ali a faixa etária. Eu estava esses dias também perguntando, e aqui já fica novamente a provocação aos nossos políticos. Quando é que algum político vai abrir um mercado de trabalho para essas crianças? Porque a gente sabe, eu tive aqui entrevistando o Pedro, né, um menino também especial, fantástico, aquele abraço para o Pedro. Ele precisa trabalhar, né, Lígia? Depois de um... Lígia. De novo, Letícia. De novo. Não adianta, tu vai ser a Lídia, né? Tu é a Lídia e pá. E aí eu digo assim, tudo bem, as crianças estão lá até os 21, como tu diz, e depois? Vão para casa? Mas, Franzi, é importante tu trazer isso, porque a gente tem um trabalho muito bonito também, que não dá para deixar de falar, que é o Programa de Trabalho Educativo, o PTE, que a professora Kátia coordena muito bem, e que é isso, é uma preparação para o mundo do trabalho, mas, ao mesmo tempo, ela tem um olhar para aqueles estudantes que ainda não têm aquela condição específica para encaminhamento para o trabalho mais formal. Ela construiu uma saboaria, né? Uma saboaria, ali eles têm uma geração de renda, eles aprendem muitas habilidades que vão ser pré-requisitos para eles poderem ir para o mercado de trabalho. E, além disso, eles também já fomentam a possibilidade de uma geração de renda para eles. Então, isso tem no Lígia e também tem na rede, né? O PTE, esse Programa de Trabalho Educativo, tem em toda a rede, né? E tem os polos, assim. Então, o diferencial da Prefeitura de Porto Alegre é esse, né? De a gente poder ter também esse espaço, essa proposta de trabalho que vai encaminhá-los para o futuro. O que a gente tem de desafio, que é algo que a gente também discute muito, é depois dos 21. O que vai acontecer com eles, né? Isso é uma pergunta que a gente sempre faz, é algo que a gente se preocupa muito, porque ao mesmo tempo que a formatura é tão bonita, a gente faz com tanto carinho, dá um misto de emoções, porque ao mesmo tempo que eles estão fechando o ciclo, vão abrir para onde o outro. Né? Então, isso é algo que a gente também se preocupa bastante. Vocês regam aquela plantinha até ela dar fruto e aí depois... Exatamente. É quando começa a desenvolver, está na hora de sair da escola. E assim, o que tu falou, muitas associações, enfim, né? Mas muitos têm que pagar. E a maioria do nosso público não tem condições, né? Então, sai da escola pública, onde tem alimentação, né? Tem todos... Assim, todo o aporte. Todo o aporte, e aí vai para casa, volta para casa, né? Exato. Então, realmente, é um desafio. E até para o meu trabalho, né, de encaminhar, assim, o que vão fazer? Chama a família dos formandos, para onde eu vou encaminhar? Se eles não têm condições de pagar um espaço, né, para que eles estejam, e um espaço de continuidade. Então, eu consigo encaminhar, mas para alguns locais que tem 1, 2 vezes por semana uma oficina, eles não vão ter esse espaço, que eles vão ficar das 8 ao meio-dia, e com tudo isso que a Letícia disse, né, com a alimentação, com uma rotina estruturada, que também é muito importante. Com os amiguinhos. Com os amigos, fazer essas relações, trabalhar as habilidades sociais, isso acaba no fim, né? E até para as famílias, né? Porque a maioria das famílias, o lugar de convivência dela é também lá. É a escola. Exatamente. Tanto que às desafio. vezes acontece de as mães, a gente quer encaminhar para a escola como, não, lá eu não vou ter um lugar, agora que eu me reconheço como mãe atípica, que eu me achei que eu tenho um lugar, eu vou ter que sair daqui. Ela foi acolhida, né? E aí vai para um outro local, outro espaço sem isso. Isso a gente escuta demais com os alunos que vêm de escola particular. A gente tem alguns alunos de escola particular que dizem, meu Deus, que bom que eu encontrei vocês, que bom que eu tô aqui, eu nunca mais quero sair daqui, né? Como o meu filho tá bem, como ele tá realizado, tá ficando, tá aprendendo, tá se desenvolvendo. E para as mães também, né? Porque assim, se tu pensar, às vezes, elas na escola comum, elas vão conversar com a mãe do aluno, né, ali que não tem alguma deficiência, falar do quê? A mãe tá prosperando coisas pro seu filho, e elas esperando, né, sem ter essa expectativa, assim. Então, ali na escola, eu acho que isso esse encontro entre elas é muito importante também. Além de todo o trabalho que é feito, eu acho que as famílias também ganham. E agora eu vou tocar num ponto delicadíssimo, vagas. A gente sabe que a rede tem trabalhado muito para dar cobertura às vagas, né? Mas nunca é suficiente, né, gurias? E nós estamos ainda, muita gente na fila, ou como é que funciona? Se eu tiver uma criança especial, tem lugar lá na Lídia?
Na verdade, assim, o processo de entrada na escola atualmente é a primeira matrícula na rede comum, né, na escola comum. Sim. E a partir dessa matrícula, a sala de integração e recursos dessa escola faz uma avaliação e nos encaminha. Né? Que linda que está a escola, olha. Esse é a porta de entrada, né? Até pra gente também fazer um pouco essa peneira, porque Sim. às vezes as famílias acham que precisa, mas a escola dá o Claro. suporte. Tem a sala de integração e recursos da maioria acho que em todas, Sim. né, da escola do município. Então o aluno consegue, Entendi, né? entendi. O estudante consegue. Então ele passa A gente primeiro tem uma fila pela de espera, grade. sim. Tem uma demanda aí reprimida que a gente... Mas deu uma a prefeitura melhorada, tem né? ideias. Deu uma Sim. melhoradinha. E a prefeitura tem ideias já para, né, como Sim. superar essas demandas. Ah, e aquela menina ali, eu acho que foi A Débora. presidente, prefeita? Não me Isso, lembro. foi Teve um isso, negócio, ela né? foi a Que prefeita. querida. Prefeita. Representando a bacana. escola, Débora. Olha, aham. tu viu como eu lembrei? É verdade. Que bacana. No refeitório, sempre teve o Tá aniversário. tudo a gente muito dando bonito na parabéns. escola. A escola é linda. Olha a facerice deles. E uma escola bonita, uma escola, bonita, uma escola leve. bem estruturada, ela é leve, ela traz esse aconchego, né? Então a escola é acolhedora. Isso também faz a diferença para os estudantes, Com porque certeza. eles estarem nesse lugar É também. a casinha deles, né? Exato, que eles também vão se sentir pertencentes, que é isso, Sim. é o principal. E felizes, né? E é uma escola, tem uma estrutura Sim, de escola, sim. tem um currículo de escola, tem uma organização, uma rotina de escola. Sim. Isso é muito importante. Às vezes as pessoas chegam lá e eu achava que era, sabe? Nem Sim. sabia, não achava que tinha uma biblioteca, não achava que tinha um espaço de informática, que, entende? As pessoas, às vezes, elas desconhecem o trabalho que é Vocês feito têm um trabalho dentro da escola muito especial. amplo, né? Vamos dizer assim. Ali, ó, Prof. Samanta, queridos. Olha, vai aprender a jogar o basquete. Que queridos. Que coisa Olha, boa. aluno grande brincando. Aluno grande é isso brincando. que eles precisam Claro, também, né? Não claro. tem como tu botar muitos, às vezes, numa sala de Sim, aula, sim. 30 sentados, um atrás do outro, Sim. para eles não tem significado. Eu acho que Refeição é muito- maravilhosa. Um beijo lá para as gurias da nutrição, da SMED, né? A Sara e a... Tinha uma outra, mas a outra foi para outra... Foi para a saúde, se eu não me engano. Passou a no... Sara que tá lá. A Sarinha, um grande beijo para a Sara. Trabalha um monte lá na SMED. Gurias, e agora, quem está assistindo, a gente Esse é um tem... livro que foi lançado esse ano que a gente Nós trouxe trouxemos. pra ti. Olha, que legal. Presente. Deixa eu mostrar aqui para eles. Marcou Que lindo, ó. os botões. Vou botar aqui. Foi lançado Show na de Feira do Livro bola. esse ano, conta um pouco das nossas histórias. Lídia Marrônia Verbuck. Que É bacana, um livro Memórias escrito. de Vivências. É um livro escrito a muitas A Luana mãos. marcou o capítulo dos botões aí. Do Ai, grupo, que top. conversando com os nossos botões, é o nome do grupo, aí fala toda a nossa Sim, trajetória, Sim. né, com as famílias. Aham. Acho que eu. E Muito também obrigado. tem muitos textos, é um livro ótimo de ler, assim, uma leitura leve, porque vem as vivências, então é um recorte, né? É uma tessitura de todo o fazer pedagógico da escola, que é muito potente. Obrigado pelo carinho. Me explique um pouquinho sobre. Quem não conhece, eu já ouvi falar, né? A gente tem noção, mas os graus das crianças, porque é difícil. Tu tem ali um que tem um problemaço de escutar algum volume alto e outro que é mais sociável. Como é que vocês diferenciam isso? É que cada um é único, né? A gente Tá. vê nessa perspectiva. Dentro de uma linha clínica, Tá. tem, né? Se vamos pensar no transtorno do espectro autista, tem níveis, né? Tá. Níveis de suporte que chama 1, 2 e 3. Certo. Então, o nível 3, ele se configura com aquele nível de suporte que precisa de alguém o tempo todo para fazer a leitura para ele, né? Do mundo, o corpo, né? Tem que usar o corpo também para fazer essa comunicação, para fazer as interações. Então, se for pensar nessa linha clínica, né? Na nossa linha pedagógica, a gente enxerga cada um como único, né? Então, a gente sabe bem, quando a gente conhece o estudante, independente da condição que ele tenha, né? Mesmo sendo... Vem o diagnóstico de autismo, né, com transtorno do espectro autismo, autista nível 3, a gente vai entender como ele é. Então, a gente precisa conhecer como ele é, quais são as características Uma dele. anamnese Exatamente, em cima porque da exato, criança. porque
pode ter o mesmo diagnóstico, um vai ter sensibilidade auditiva e não vai gostar do toque, o outro vai amar o toque e vai gostar de barulho alto. Então, a gente não tem dentro dessa escola uma regra, a gente precisa conhecer e vincular com o aluno primeiro. Vocês são super profs, para poder entender esses processos. O diagnóstico é o menor, né? Exatamente. Assim, Exatamente. Tem diagnóstico? Tem, mas a gente vai conhecendo. Agora eu até vi na lei que tem a obrigatoriedade do estudo de caso, é uma coisa que a gente usa desde sempre, né? Por isso, porque cada um é um. Então a gente estuda primeiro o que vem daquele aluno quando vem, o que vem de orientação, vamos supor assim, e aí a gente vai começando a trabalhar em cima daquilo. Então o primeiro mês, por exemplo, na escola, lá depois das férias, bom, começou a aula, o primeiro mês é todo de investigação, né? Depois que a gente passou desse primeiro mês, a gente vai então traçar os objetivos para aquele ano, para aquele aluno, como é que a gente vai trabalhar com ele, integrado, né, com a aula de música, com a aula de educação física, ali na sala propriamente dita, multilinguagens, que a gente tem os projetos. Então, assim, a partir disso a gente, para cada um, mas no grupo. Então, cada um é um, né? E a gente parte amigos. Desculpa, a gente só parte da perspectiva de não o que ele tem, mas sim quem ele é. Entendi. Então é essa a lógica. Entendi. Gente, o assunto é tão bom que a gente não viu passar o tempo do bloco inteiro. Já acabou o bloco. Eu só quero agradecer as minhas amigas, minhas colegas professoras e dei o último recadinho aqui para a câmera. E que bom que vocês têm essa perspectiva de vida para esses amiguinhos aí. Olha, o que eu posso dizer é que a escola Lígia Averbuch fica localizada ali na Zona Leste, pertinho da PUC, e está sempre de portas abertas. É muito importante que as pessoas conheçam a nossa escola, né? Vamos seguir o Instagram. Saibam que a gente existe, que a gente atende esses alunos, pode chegar lá qualquer dia, qualquer hora, eu ouvi no programa do Franzen, eu quero conhecer um pouco mais, é só chegar que a gente está de portas abertas. Coisa boa. É isso aí, então, obrigada pelo convite, estamos de portas abertas, como a Letícia disse, e qualquer coisa, sempre contem conosco. Queridos, Caminhos com o Franzen trouxe esse grande relato dessa escola maravilhosa, né, nesse programa aqui da RS Play. Eu deixo para vocês um beijo, que o tempo já acabou. Valeu!